Você que é dono de barbearia e quer ganhar dinheiro de verdade com o seu negócio, precisa assistir esse vídeo até o final. Porque o que eu vou te apresentar aqui não é simplesmente uma ferramenta que vai te ajudar no dia a dia. É o único sistema de barbearia que não te deixa escravo do teu negócio, mas sim um verdadeiro fundador. E sabe qual que é o grande diferencial que eu vou te apresentar? É porque esta é a mesma ferramenta que eu utilizo na minha barbearia para olhar os indicadores mais importantes do meu negócio. E sabe qual que é o nosso maior diferencial? É que eu sou dono de barbearia e eu fui barbeiro durante 5 anos. Então eu sei exatamente qual que é a dor de cabeça do dono, aonde que ele está pensando, para qual número ele tem que olhar, que tipo de decisão ele tem que tomar, quais contas ele vai ter que pagar agora, o que ajudaria num sistema para que ele ganhasse mais dinheiro. Eu sei todas as dores de cabeça de um dono porque eu tenho 3 unidades. E eu sei as dores nas costas do barbeiro, porque por muito tempo eu também cortei cabelo. Então eu sei o que o barbeiro precisa enxergar num sistema. Eu sei o que o barbeiro precisa ver para que ele tenha confiança em um sistema. E eu sei quais funções o barbeiro precisa ter para que ajude ele a performar mais. Este é o grande diferencial do Cash Barber, que é justamente a ferramenta que eu vou te apresentar agora. O melhor sistema de gestão para barbearias, o melhor sistema para integração com as assinaturas e o melhor sistema quando você quer medir performance. Dentro do ecossistema da Fórmula Shelby, você tem o Cash Barber e o Pump, além de outros benefícios. E é justamente isso que eu quero te apresentar. Mesmo que você não tenha Cash Barber, mesmo que você não tenha Shelby, o fato de você assistir esse vídeo até o final vai te dar vários insights do que você pode fazer para aumentar a performance da tua barbearia e fazer de fato uma gestão estratégica. Se você é um dono estratégico, então você precisa ter indicadores estratégicos na sua barbearia. E eu vou começar aqui já apresentando justamente as dashboards do Cash Barber. Nós temos duas. Nós temos a dashboard operacional, que seria uma visão muito mais gerencial e tática do teu negócio, e nós temos a dashboard estratégica. E eu não vou explicar exatamente tudo que a gente tem aqui no sistema, porque eu teria que fazer uma aula de pelo menos umas 5, 6 horas, e eu não conseguiria fazer um vídeo desse. Mas eu vou te dar aqui alguns insights, um overview, uma visão geral de como funciona esse sistema e das principais funções que você pode extrair ROI dele. O que é extrair ROI? É um retorno sobre o investimento. Então, a partir do momento que você utiliza o Cash Barber, a partir do momento que você entra para a Fórmula Shelby, você precisa ter retorno e eu vou te mostrar as principais funções. Bom, de cara aqui a gente já tem essa dashboard estratégica, onde ela te dá os principais insights de quanto que você faturou. No momento, até agora, este ano, nós faturamos mais de 2 milhões. Eu tenho aqui 1.513 planos, quantos que eu vendi, quantos que cancelaram, e ele mostra aqui o meu crescimento de faturamento, então veja que eu venho rompendo recorde acima de recorde, e aqui ele vai mostrar a taxa de ocupação da minha empresa. E este é um grande diferencial do Cash Barber, porque nos outros aplicativos, enquanto eles medem taxa de ocupação de maneira incorreta, por exemplo, se o teu barbeiro está de folga e você bloqueou a folga dele, os outros aplicativos colocam que você não tem esse horário disponível. O Cash Barber considera que sim. Você, como um dono estratégico, deveria ter um folguista. Se você não tem um folguista, você está com uma cadeira vazia. Se você tem uma cadeira vazia, então ela não está ocupada. Logo, não deveria considerar para a sua taxa de ocupação, porque está vazio, você está deixando dinheiro na mesa. Lincoln, mas eu não quero contratar um folguista. Vai prejudicar a taxa de ocupação do meu barbeiro? Não. O teu barbeiro pode ser lotado, porque se o teu barbeiro está de folga, ele não tem aquele horário para trabalhar, mas a tua cadeira está vazia. Quando você clica aqui em ver detalhes, você consegue ver detalhadamente como que está a ocupação barbeiro por barbeiro. E isso te dá um poder de decisão estratégico muito avançado, principalmente quando o assunto é contratação de novos profissionais, porque você consegue saber exatamente se a tua barbearia está com demanda. Além de, claro, você ter a percepção como dono, né? Olha, eu estou perdendo 1, 2, 3 clientes por dia, você consegue olhar aqui. E, além disso, você ainda tem esta função chamada horários de pico. Aqui nos horários de pico você consegue ver exatamente quais são os teus dias e horários mais lotados. Perceba que nas segundas-feiras, para mim, é o meu dia mais fraco. Por que isso acontece? Porque eu tenho um plano limitado que vai de terça até quinta-feira. Como eu tenho um plano de assinatura que vai terça, quarta e quinta, perceba que quinta-feira é um dos meus dias mais lotados. Porque na segunda-feira eu acabo atendendo mais avulsos e estes planos vêm na terça, na quarta e na quinta, livrando o meu horário do sexta e do sábado, porque daí é o meu plano ilimitado, que é um pouco mais caro, ou o meu plano VIP, que é ainda mais caro, ou então dos clientes avulsos. Então perceba que hoje a minha segunda-feira é mais tranquilo do que terça-feira, o que é bem estranho, né? Mas é porque eu tenho este plano. Então você consegue tomar uma decisão como, por exemplo, vou fazer uma promoção. Qual seria o meu dia ideal para fazer uma promoção para avulso? Segunda-feira, porque é o meu dia mais vazio.
Voltando aqui para nossa dashboard, eu ainda tenho então alguns insights, como por exemplo, eu tenho uma taxa de ocupação, ele vai me dar algumas ideias. Ele vai me falar quantos clientes novos eu tive na semana passada. Ele vai me falar quantos planos eu vendi ontem, como eu não vendi nenhum plano, porque ontem era domingo, então não tem nenhum dado. Ele vai me falar qual é o meu profissional com o maior faturamento da última semana. E ele vai falar a minha frequência dos planos. Então perceba que aqui já fica um insight que os caras falam, olha, na assinatura o teu cliente vai vir 8, 10, 12 vezes. Olha só que loucura, a minha média de vinda é de 2,6. Isso no mês. Porque quando você tira relatórios anuais, você percebe que o cliente vem 1,8, 1,7 vezes. Então aqui você tem todos os números na tua mão, beleza? Quando a gente clica na dashboard operacional, você vê tudo aquilo que um gerente deveria enxergar. Então você vê quantos profissionais você tem, quantas comandas ainda estão abertas, quantos clientes cadastrados, se teve algum erro no cartão. Você vê qual que foi a origem do agendamento, no meu caso está vindo 80% via aplicativo, o que é muito bom para minha barbearia, porque tem um agendamento automatizado. Eu consigo ver os clientes que mais compram na minha empresa, se os meus produtos estão com estoque mínimo, se já está na hora de eu comprar, quais são os clientes que teve algum erro de pagamento, clientes que estão com uma recompra vencida. O que é uma recompra vencida? Esta função é incrível. Imagina o seguinte, você vendeu uma sobrancelha para o teu cliente e você atende muitos clientes, 200, 300, 400 clientes. Você não consegue lembrar para quem você vendeu sobrancelha. A partir do momento que você cadastra produtos de recompra ou serviços de recompra, o sistema lembra o cliente automaticamente no agendamento. Então imagina que você vendeu uma sobrancelha e você fala, olha, é ideal que este cliente faça uma sobrancelha a cada 20 dias, por exemplo. E hoje é dia 1º do mês. Aí o cliente agendou dia 1º. Quando o cliente agendar novamente, se for acima do dia 20, dia 21, 22, 23, depois de 20 dias, na hora que ele realizar o agendamento, o sistema automaticamente pergunta para ele, gostaria de agendar uma sobrancelha? Porque já está na hora de você fazer de novo. Claro, a mensagem não é bem assim, mas você entendeu o conceito. E aí, esse cliente pode aceitar adicionar a sobrancelha ou não. Se esse cliente não adiciona a sobrancelha, quando o barbeiro vai fazer o atendimento para ele, aí o barbeiro tem acesso a essa informação. Eu vou te mostrar como que o barbeiro tem acesso a essa informação. Fazendo com que você, dono de barbearia, fature muito mais e o barbeiro ganhe muito mais comissão, porque você vê todo o dinheiro que está na mesa. Perceba, aqui eu tenho os meus agendamentos. Você está vendo que tem um dinheirinho aqui? Quando tem o sinal de dinheiro, significa que tem dinheiro na mesa. Quando a gente clica aqui neste cliente, ele vai abrir a comanda e ele vai falar, olha, este cliente tem uma selagem vencida. Este cliente está na hora de fazer a selagem. Mas olha só que incrível, este cliente já veio com a selagem agendada. Ele marcou o corte e já adicionou a selagem, porque provavelmente na hora que ele foi agendar, o sistema lembrou, ele falou, olha, já está na hora de você fazer selagem de novo, você quer aproveitar e marcar? E ele já veio com a selagem agendada. E olha, é um serviço de R$180. Isso aumenta muito o seu ticket médio. E isso acontece com todos os clientes que têm um dinheirinho. Ó. Esse aqui também tem um dinheirinho, ele está só com corte e barba marcado. Então o barbeiro viu que tem um dinheirinho, opa, tem coisa para vender. Mas olha só, desta vez não é só procedimento. Ele está lembrando aqui, ó, este cliente tem que comprar um óleo. O óleo dele provavelmente já acabou. Então o barbeiro, de uma maneira muito simples, cara, eu vi aqui que o teu óleo estava para acabar. Você já terminou de usar? Quer levar mais um? E o cliente fala, cara, nossa, que legal, teu sistema te avisa isso. É verdade, o meu óleo já acabou, está na hora de eu levar. Assim como a sobrancelha. Olha, já está na hora de você fazer uma sobrancelha novamente. Vamos aproveitar e fazer? Isso aumenta muito a performance. Lembra que eu falei que o meu diferencial era que eu tenho a dor de cabeça do dono e as dores nas costas do barbeiro? Eu, quando era barbeiro, era praticamente impossível lembrar de todo mundo que eu já vendi um produto, uma sobrancelha, uma selagem. Eu, às vezes, oferecia para o mesmo cliente a mesma coisa. Eu oferecia uma pomada e falei, não, cara, eu já levei pomada faz 15 dias, tá me oferecendo de novo. E aí ficava aquela situação meio constrangedora. Agora não. Eu sei exatamente o que eu tenho que oferecer para o meu cliente. O meu barbeiro, quando vê um dinheirinho ali, ele fala, opa, tem dinheiro na mesa, tá fácil, é só pegar esse dinheiro. Isso é um sistema que pensa em performance. E quando a gente pensa em experiência do cliente, nós temos aqui na dashboard do teu gerente ou para você, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para os aniversariantes. Muito simples, é só você clicar nesse WhatsApp, ele vai abrir o WhatsApp para você enviar a mensagem. Ou você ainda consegue também mandar uma mensagem de cobrança de inadimplentes, que também tem o botãozinho de WhatsApp aqui. Olha, se tem algum assinante que está inadimplente, você consegue fazer essa cobrança. Isso, a gente não viu nada ainda praticamente do sistema. Foram apenas 2 telas. A gente viu as 2 dashboards e abriu aqui mais ou menos ainda o agendamento.
Mas olha só, agora eu quero te mostrar outras questões que nós temos aqui no nosso agendamento. Quando você clica aqui, você deve ter percebido, falou, Lincoln, eu vi que você tem algumas cores, você tem o douradinho, você tem o verdinho, você tem um rosinha, tem também às vezes um agendamento que é uma cor preto, né, um black. O que que isso significa? Isso aqui significa, cada um desse é um tipo de cliente. Então, o verdinho é o meu cliente avulso, é o meu cliente que ele não é assinante. O douradinho é meu cliente assinante. O meu rosinha é o cliente assinante de um corte só. A gente chama de plano One, que o cliente paga uma vez por mês para cortar uma vez por mês. Qual que é a vantagem disso, Lincoln? Você aprende lá na Fórmula Shelby, mas basicamente você aumenta em 30% o faturamento em cima desse cliente. Lá na Fórmula Shelby eu te explico em detalhes. Aí você pode criar um plano do jeito que você quiser. Imagina que você quer ter um plano limitado ou um plano ilimitado, um plano VIP. Lincoln, eu quero criar um plano que o meu cliente possa vir só uma vez por semana ou 4 vezes no mês. Consegue fazer? Sim, você consegue. Dentro do Cash Barber, você consegue fazer tudo aquilo que necessita para as suas assinaturas. Você vem aqui em painel das assinaturas, criar planos, e quando você clica aqui em criar, você tem toda a personalização do mundo. Você vai colocar o nome do teu plano, o valor do plano, você vai escolher a cor deste plano, e aí você vai colocar aqui. Ele é por tempo ilimitado? Tá, então ele é por tempo ilimitado. Eu vou deixar cobrando automaticamente para sempre, enquanto o cliente renovar. Quantos planos eu vou vender? Ah, esse plano é um plano VIP, eu quero pôr só 50 vagas. Eu quero iniciar testando, quero pôr X vagas. Você consegue colocar a limitação de vagas. Olha, se esse cliente meu cancelar, ele só pode reassinar com 30, 60 ou 90 dias ou sem nenhum bloqueio. E quantos agendamentos simultâneos esse cliente pode ter? O que que isso significa? Imagina que teu cliente, ele assinou um plano ilimitado para cortar quantas vezes quiser. Só que ele entra lá no teu aplicativo e ele não sabe se ele vai vir na sexta ou no sábado. E ele reserva os dois horários, na sexta e no sábado, para garantir só, ele nem vai usar os dois. No Cash Barber isso não acontece. Nos outros sistemas sim. Mas por que no Cash Barber não acontece? Porque você seleciona quantos agendamentos simultâneos. Se for um plano normal, é um agendamento só. Lincoln, mas não é ilimitado? É, ele tem que vir, utilizar, finalizar o agendamento e aí libera para que ele marque um próximo, evitando dele garantir esses horários. Ah, Lincoln, mas eu quero criar um plano que é ilimitadão mesmo, assim, que ele vai pagar bem caro, tipo um plano VIP e ele pode deixar quantos quiser. Sim, aí você pode deixar até 4 agendamentos simultâneos. Além disso, você consegue liberar quantos dias de agenda para ele. Aqui no meu caso, eu deixo com 7 dias. Então, meu cliente assinante consegue ver a minha agenda de 7 dias. Lincoln, eu quero deixar para o avulso 30 dias e para o assinante só 7. Posso fazer isso? Pode fazer isso. Lincoln, eu quero criar um plano VIP que o cara tem 30 dias antecipado da agenda e ele já deixar o corte marcado dele toda sexta-feira às 7 horas da noite. Pode fazer? Pode. É só você criar o plano VIP assim. Lincoln, eu quero que esse plano fique oculto, porque é tipo uma promoção, se o cliente cancelar, eu vou vender ele igual quando a gente liga lá para cancelar o telefone e oferecer um planinho um pouco mais barato. Dá para fazer? Dá, você deixa ele oculto. E aí você deixa aqui renovação automática ou não, por um tempo determinado. E aí você consegue escolher quais serviços vão entrar nesse plano. Ó, eu quero um plano de corte, eu quero um plano de corte mais sobrancelha, eu quero um plano de corte, barba. E você escolhe. Você consegue personalizar quais barbeiros vão participar do plano. Eu sou dono, eu entro, eu não entro na assinatura. Você consegue personalizar. Quais são os dias que você vai atender. Você consegue dar desconto. Ó, quem é assinante do meu plano ganha 10% de desconto neste serviço aqui, nestes produtos. Você consegue personalizar tudo. O Cash Barber é o único sistema que te dá toda a personalização das assinaturas. Lincoln, e para cobrar as assinaturas, como que eu faço? Aqui também. Aqui no Cash Barber, você tem uma ferramenta chamada Podium Pay e você deixa tudo integrado e você faz a cobrança das assinaturas direto pelo Cash Barber. Não precisa contratar outra empresa. Entrou no Cash Barber, entrou na Fórmula Shelby, você tem acesso a tudo isso. Você não precisa mais contratar outra empresa para cobrar as assinaturas. E tem outras vantagens, como por exemplo, você oferecer para o teu cliente assinante um cashback. Então imagina que o teu cliente entrou na tua barbearia e você fala, olha, a minha assinatura custa R$100. Só que qual que é o detalhe? Se você assinar por R$100, eu devolvo esse valor para você em cashback. Para gastar aonde? Nas maiores marcas do mundo. São 3.000 marcas que o Cash Barber tem em parceria. Para gastar na Zara, na Netshoes, na Aramis, no Outback, em cinemas, vários sites na internet, várias lojas de shopping. O teu cliente, através da parceria do Cash Barber, mas ele vai pensar que a parceria é com você mesmo, com a sua barbearia, consegue pegar até R$250 de cashback por assinatura. Vamos dizer que a tua assinatura custa R$199, vai voltar 100% de cashback para ele. 100% de cashback. Se você quer entender um pouco melhor sobre isso, te aconselho a entrar em contato com o nosso time
para você aprender mais sobre essas questões, porque eu não consigo te explicar em detalhes. Mas imagina você vendendo para o teu cliente uma assinatura que no fim do mês vai voltar 100% do valor em bônus para que ele gaste nessas outras marcas. É quase que ele tivesse assinatura de graça. Só que aí que vem o pulo do gato. Você, como dono de barbearia, ainda consegue cobrar uma taxinha por esse cashback. E você ganhar dinheiro. Então, tudo que você paga aqui na Fórmula Shelby, por exemplo, se você tiver um bom volume de assinantes, você pode recuperar vendendo esse cashback para o teu cliente. Imagina, o teu cliente pagou lá R$200 na assinatura e ele ganhou R$200 de cashback de volta para gastar lá no shopping. Ou seja, a assinatura saiu de graça. E você cobrou lá dele R$2, R$3. E aí você tem 200 assinantes. Então você tem R$600 todos os meses. É mais barato, muito mais barato do que a Fórmula Shelby. E aí você ganha esses R$600 livre de comissão do barbeiro. Ou seja, você vai ganhar R$7.000, R$8.000 nesse cenário de cashback limpo por ano, livre de comissão. É teu, para você pagar tudo que você tem que pagar no sistema e ainda sobrar dinheiro para você fazer o que você quiser. O Cash Barber e a Fórmula Shelby é o único sistema que tem essa função. E você deve estar se perguntando, tá, e o aplicativo? Eu tenho acesso a um aplicativo, tenho que pagar? Não, você não paga nada para ter um aplicativo próprio. Olha só que legal. Este aqui é o nosso aplicativo, vou colocar na visão aqui como se fosse uma visão de um celular. E olha só, você tem acesso a um aplicativo como este, 100% personalizado, não aparece outras barbearias e o teu cliente consegue fazer os agendamentos aqui com apenas 3 ou 4 cliques. Ele vai selecionar qual é a filial que ele deseja ser atendido, ele aparece aqui os barbeiros e aqui tem uma função muito legal, que são os barbeiros em destaque. Você está vendo aqui que nós temos 2 barbeiros em destaque? São os nossos melhores barbeiros, os que mais performam. Você consegue escolher. Você consegue escolher, inclusive, a ordem que vai aparecer esses barbeiros. Quem você quer que apareça? Ah, eu vou primeiro colocar nos primeiros os melhores. Aqui no nosso caso, esses barbeiros que estão em destaque são os barbeiros do nosso último nível do plano de carreira. São os nossos barbeiros de elite, são os melhores. Eles aparecem em destaque, porque eles ganharam essa condição. E isso gera para o barbeiro, de volta, mais grana no bolso dele. E vai gerar perguntas, por que esses barbeiros estão em destaque? E os outros barbeiros também vão querer ficar em destaque. E aí você usa da maneira que você achar melhor, você como gestor. Mas o fato é que a função existe. E aí você escolheu aqui, então, qual barbeiro que você quer agendar horário, já vai aparecer os serviços, e você também consegue colocar serviços em destaque. Então você tem um serviço novo, um serviço de alto ticket, como por exemplo visagismo, você pode colocar em destaque, e o cliente ele pode selecionar quantos serviços ele quiser. O que te dá muitas vantagens para relatórios, porque você não precisa ficar criando aqueles combos malucos. Corte, barba mais sobrancelha. Corte, barba, sobrancelha e selagem. Não, o cliente seleciona, olha, eu quero o corte, eu quero a barba, eu quero fazer também uma depilação no nariz, na orelha, e eu quero ainda fazer uma sobrancelha. E aí ele dá um continuar. E aqui veio aquela função que eu tinha falado para vocês. Olha que incrível. Lembra que eu disse que tinha um lembrete? Olha só. Automaticamente, ó, você realizou o serviço de selagem já faz algum tempo. Você quer adicioná-lo no teu agendamento? Olha que incrível isso daqui. Se eu clicar não, ele não vai adicionar. Se eu clicar no sim, ele adiciona no meu agendamento e agora é só escolher a data e horário que eu quero agendar. E aí aqui a gente vem para o próximo passo, que nós temos uma agenda 100% inteligente. Eu vou te explicar. Você está vendo aqui o que está aparecendo para mim, ó, poucos horários? Porque eu criei um serviço muito grande, que está ocupando mais de 2 horas na agenda. Então o Cash Barber é muito inteligente, ele só vai procurar blocos de 2 horas na agenda. Agora, se eu entro aqui, ó, e eu vou tirar todos esses serviços e vou deixar somente o corte e barba, agora, ó, aqui ele me ofereceu de novo a selagem, não quero a selagem dessa vez, vou clicar aqui, ó, e perceba que já apareceu novos horários. Por quê? Porque agora o meu serviço está durando 50 minutos, então ele procura blocos de 50 minutos. Resultado disso, uma agenda com muito menos furos. Vou abrir aqui os agendamentos para você ver. E você vai perceber que a nossa agenda, olha só, olha isso aqui. Ela é muito encaixadinha, olha isso aqui. Não fica lacunas na agenda. Perceba que aqui cabe certinho um cabelo e uma barba, por exemplo. Então, não fica lacunas na agenda. Por que que isso acontece? Porque o Cash Barber sempre vai procurando as lacunas corretas para que você utilize a melhor agenda possível, a mais otimizada, a com mais performance, para que você e o teu barbeiro ganhem mais dinheiro. E aí algumas pessoas falam assim, Lincoln, e esse negócio de assinatura é muito difícil mesmo para pagar a comissão? Bom, não aqui pra gente. É muito, muito simples. Você tem 2 caminhos. Ou você pode vir aqui no módulo financeiro,
Que, aliás, no módulo financeiro, você consegue lançar todas as suas contas a pagar, contas a receber. Você consegue ter o balanço completo da tua barbearia. Então, se, por exemplo, eu tirar um filtro aqui do mês de maio, igual nós estamos, até o dia 30/5, ele vai me mostrar todas as contas que eu tenho que pagar, que eu já paguei, e eu posso filtrar por contas pagas ou não. Aqui ele aparece todas as contas, todas as taxas, todas as comissões, enfim, tudo aquilo que eu tenho que pagar. Quando eu vou pagar uma conta, basta eu clicar nesse símbolozinho aqui, tá pago. Ah, Lincoln, e para lançar uma conta? Muito fácil, você vai clicar aqui em criar despesa e você vai lançar essa conta, você vai colocar de qual filial que ela pertence, qual que é a descrição, o valor, as formas de pagamento, é um pagamento recorrente, todos os meses vai vir, não tem problema. E você tem toda a gestão da tua barbearia na tua mão, sem precisar utilizar a planilha. Olha que incrível isso. Você consegue configurar as taxas do teu cartão para que, se você vendeu R$100, você sabe que R$2 é taxa. Então tá bom, vai entrar R$100, mas R$2 é despesa, é uma taxa, e R$98 entrou nas contas a receber. R$98 é líquido. Lincoln, e a comissão da assinatura eu faço aonde? Como eu disse, por 2 caminhos. Ou você vai clicar aqui no módulo financeiro comissões, e você vai colocar aqui um período, como por exemplo, do mês 4. Vou colocar do dia 1/4 até o 30/4, que foi o mês que passou. Você dá um filtrar e ele vai calcular tudo, todas as comissões de uma vez só. Comissão de produto, comissão da assinatura, comissão do avulso, e você não precisa fazer mais nada. Calculou, você vai, olha só, aqui já apareceu, ó, este meu barbeiro aqui, por exemplo, ele vai receber R$4.000 da comissão do avulso, ele vai receber R$9.000 de assinatura, ele vai receber 555 de produto, ele não tem nenhum bônus, não pegou nenhum vale, então ele tem um total a receber de R$14.000. O que eu faço aqui? Eu clico em editar, seleciono como que eu vou pagar ele. Ah, vou pagar no Pix. E de qual conta que vai sair? Vai sair dessa conta aqui. E qual é a data? E aí eu cadastro aqui as datas, eu vou colocar qualquer uma aqui só para você ver como que fica. Ah, o produto eu pago no dia 10, a assinatura no dia 15, o avulso no dia 20, por exemplo. Salvei, pronto, ficou verdinho. Depois que ficou verdinho, você faz isso com todos, e aí você vai fazer o quê? Você vai clicar em gerar movimentações. Quando você gera as movimentações, ela vai direto para o teu módulo financeiro. E aí você tem todas as contas a pagar. Simples assim. Cara, é muito incrível isso daqui. Lincoln, eu não quero usar o módulo financeiro, quero fazer tudo por planilha. Eu sou meio maluco, quero fazer planilha. E eu não faria. Se você quer fazer, tudo bem. Agora eu quero pagar só a comissão da assinatura. O que eu faço? Você vai clicar aqui em Depote, você vai clicar em Relatório e aí você vai gerar uma comissão por outro lugar. Assim como você consegue clicar em Relatório e tirar uma comissão também só dos avulsos ou só dos produtos. Tem tudo separadinho ou tudo de uma vez só, mais fácil para você. Eu prefiro fazer tudo de uma vez só. Mas vou tirar aqui, ó, do dia 1/4 até o dia 30/4 e vou filtrar aqui e ele vai gerar um relatório só da comissão das assinaturas. Já gerou o relatório, eu clico aqui em Criar Histórico e com apenas 3 cliques eu pago a minha comissão. Você vai perceber isso agora. É muito simples, muito rápido e muito fácil. Olha só. Aqui nós temos, então, as assinaturas aqui de cada unidade. 1 clique, 2 cliques. E aí aqui, quanto que eu ganhei nas assinaturas. Eu clico em enviar. E olha só, gerou para mim aqui as comissões. Simples assim. Aí você consegue separar por barbeiro, por exemplo, ó, quero ver só desse barbeiro aqui. Então tá aqui a comissão dele. Tudo separadinho, ó. Comissão dele, total, 9.511 de assinatura. Você consegue, inclusive, gerar um PDF e mandar para este barbeiro as comissões dele. Simples assim. Rápido, fácil, na mão do barbeiro, só você fazer o Pix. E tudo muito claro. Isso é muito incrível. Você tem todo o controle da tua barbearia nas tuas mãos de uma maneira muito simples. Lincoln, você tinha falado para mim que tem uma questão de performance. Como que funciona a questão da performance? É no Pump. Mas isso não é para quem tem Cash Barber, é para quem tem o nosso ecossistema completo chamado Fórmula Shelby. Na Fórmula Shelby você tem o Cash Barber, tem acesso ao Pump, tem acesso ao evento presencial, você tem 4 consultorias individuais, tem a implementação do teu sistema, a gente te ajuda a trazer os teus clientes do outro sistema para cá e cadastra tudo junto com você. Você fica prontinho, redondinho para operar na máxima performance. Aqui no Pump, você tem todos os indicadores mais estratégicos que existem para um dono de barbearia. Obviamente existem indicadores mais comuns, como o faturamento, coisas do tipo, mas nós temos indicadores muito mais avançados. Como, por exemplo, você consegue saber quantos clientes novos você atendeu nesse mês. Olha, Lincoln, isso eu consigo ver no meu sistema. Eu atendi 100 clientes novos. Ok, desses 100 clientes novos, quantos retornaram? A gente consegue ver aqui. E dos que não retornaram, qual é o ranking do barbeiro que perde mais cliente novo? A gente também consegue ver aqui. Basta você clicar nesse indicador e você consegue ter um ranking com os barbeiros que menos estão fidelizando.
E isso é muito importante para, de repente, você tomar uma decisão de dar um feedback, até mesmo de romper um contrato. Porque imagina, você tem 100 clientes novos, mas você perde 70. Você só fideliza 30. É um balde furado. Você sabia disso ou não? Aqui no Pump a gente consegue ver tudo isso. Você consegue ver qual é a taxa de retorno dos teus clientes. Tá, e os novos não, mas os antigos, de todo mundo que eu atendo, quantos que voltam? No meu caso, de todo mundo que eu atendo, 86% volta na barbearia em até 60 dias. Quantos por cento volta na tua barbearia? Qual que é o teu índice de fidelização? Eu tenho índice de fidelização para todos, tenho índice de fidelização somente para novos. Eu consigo ver quais são os clientes que não têm preferência, que agendam na tua barbearia. Os clientes que, quando entram no aplicativo, eles falam, não, eu quero agendar com qualquer barbeiro sem preferência, só quero saber do meu horário. Então você consegue ver se está aumentando, está subindo, e isso diz respeito diretamente ao quanto você está fidelizando o cliente com a tua marca ou com o teu barbeiro. Você consegue ver também qual é o teu índice de venda de serviços extras, por exemplo. Então, olha só, quando a gente vai aqui em outro indicador, chamado aqui, ó, serviços realizados, eu vou clicar somente nos serviços extras, eu consigo ver se eu estou crescendo, se eu estou caindo, se eu estou subindo. O grande lance é que no Pump você consegue medir tudo sobre a performance do teu barbeiro. No Pump você faz a precificação das tuas assinaturas para saber exatamente quanto você deve cobrar. O Pump, ele te dá pronto quanto que você tem que cobrar nas tuas assinaturas aqui na fábrica de planos. Você consegue tomar decisões para saber se você tem que aumentar o preço ou não das tuas assinaturas baseado em relatórios de frequência do cliente. Você consegue ver até o faturamento, se você está crescendo a tua barbearia, separado por unidade, por produto, por serviço extra, por assinatura. Olha só, esse aqui é o meu faturamento avulso dos últimos 12 meses. Então você percebe que ele é um pouco mais oscilante. Já o da assinatura, olha o crescimento constante. Olha a diferença da assinatura sobre o avulso. Isso me dá muito mais clareza, porque eu olho e falo, cara, eu quero ter muito mais assinante do que avulso. Eu quero ter mais assinantes. Porque o meu avulso, ele oscila muito. A minha assinatura é crescimento constante. É só assim que você vai conseguir tomar decisões estratégicas inteligentes para o teu negócio, estando munido de informações, sabendo o que está acontecendo na tua barbearia. Isso aqui é muito avançado. Isso aqui é muito estratégico. Talvez você fale, cara, eu nem sei usar isso, não tem problema. É para isso que você tem evento presencial, 4 consultorias, você tem uma série de aulas gravadas. Quando você entra na Fórmula Shelby, você tem um verdadeiro ecossistema para te ajudar na tua performance. Lincoln, e você falou para mim que o meu sistema é personalizado. É muito difícil de fazer? Não. E olha só como que ele fica. Essa é a imagem que alguém que acabou de entrar no teu aplicativo pela primeira vez vai ter. Isso tanto no celular quanto aqui no computador. Então essas são as duas versões, né? Eu vou deixar a tela inteira, mas olha só, aqui seria a versão celular, vou deixar a tela inteira só para você ter uma noção melhor. Mas se liga, olha isso aqui. Então você consegue colocar a tua foto, você consegue colocar aqui alguns banners, você escolhe. E aí o teu cliente cria uma conta ou faz um login. E aí ele vai cair lá naquela página que você acabou de ver. E para personalizar isso, leva muito tempo? É muito simples. Você vai clicar aqui em Minha Empresa, Dados, e você vai fazer toda a personalização. Você vai colocar todos os dados importantes, vai colocar tua logo, tuas fotos, simples assim. Lincoln, e se um cliente meu que é assinante faltar, eu consigo colocar algum tipo de punição para ele? Consegue? Você pode colocar uma multa pela falta no agendamento ou consegue deixar ele bloqueado. E aí você escolhe quanto tempo você quer bloqueá-lo. Você pode bloquear ele por 1 hora, 2 horas, 12 horas, você escolhe. O Cash Barber é o único que tem a personalização completa para o dono que quer ganhar dinheiro de verdade com a barbearia. Aqui no Cash Barber você consegue criar uma comissão independente por barbeiro. Por exemplo, olha, eu tenho um barbeiro que é mais antigo, esse cara ganha 50%. Eu tenho um novo que acabou de entrar e ele é 40%. Dá para fazer isso? Olha, este barbeiro é mais rápido, o corte dele é em 30 minutos, esse outro já leva 40. Você pode fazer isso. Olha, este barbeiro, o serviço com ele é mais caro, como por exemplo o dono. E você não precisa criar corte com o dono, corte com fulano, corte com ciclano. Você pode simplesmente alterar o preço daquele serviço para aquele barbeiro. Pagar comissões diferentes para aquele ou outro barbeiro. Tempo diferente para aquele ou para o outro barbeiro. Você consegue personalizar tudo completamente no Cash Barber, te dando uma flexibilidade de gestão que somente os donos mais avançados e mais estratégicos conseguem ter. Além disso, você consegue criar incentivos, como uma campanha de comissão escalonada para produtos. Exemplo, o meu barbeiro que não vender nem R$500 de produto, não ganha comissão. Quem vender 500 ganha 10%, mas se ele vender 1.000, ele ganha 15%. Se vender 2.000, ganha 25%, 20%, você escolhe. O fato é que você consegue criar campanhas para que os barbeiros produzam mais e, de novo, você ganhe mais dinheiro na tua barbearia. Eu simplesmente poderia passar horas aqui falando sobre o Cash Barber e todas as funções incríveis que ele tem, sobre todas as funções que o Pump tem, mas o fato é que esse vídeo ficaria muito longo. Neste momento, você já percebeu que realmente isso aqui é uma grande ferramenta
Pro dono que quer ganhar dinheiro. O dono que quer ficar de boa, quer fazer as coisas meio no amadorismo, meio cultura de portinha, não é o melhor sistema. Agora, pro dono que quer ganhar dinheiro, não existe nenhum sistema de barbearia tão completo, tão robusto, tão avançado e melhor, tão pontual. Porque a gente não encheu de um monte de coisa aqui, encheu de linguiça só para ter um monte de relatório, não. Eu, como dono de barbearia, não quero perder tempo. Eu quero ganhar dinheiro com a minha barbearia. Então, eu faço esse sistema como se fosse para mim, para minha barbearia, porque eu utilizo ele. E, por consequência, você acaba tendo a melhor ferramenta, porque a minha barbearia é uma das barbearias com a maior performance do Brasil. É uma das barbearias que está no top do ranking do Brasil. E aí, por isso, porque eu penso na minha dor, eu acabo resolvendo a sua dor também. Se você gostou desse sistema e quer saber um pouco mais, eu te aconselho fortemente a entrar em contato com o nosso time. Conheça a Fórmula Shelby, conheça o Cash Barber, você tem as duas opções. Lincoln, eu não tenho condição agora de entrar para a Shelby, eu quero só o Cash Barber. Consegue? Consegue fazer. Obviamente, a Shelby tem um ecossistema, é muito mais completo, mas somente o Cash Barber já te atende em tudo no que é relacionado às assinaturas, agendamento, personalização, cashback já tem no Cash Barber. Agora eu quero um pouco mais avançado, eu quero pump, eu quero evento presencial, eu quero as consultorias. Aí você pode entrar para a Fórmula Shelby. Ou seja, aqui dentro do nosso ecossistema é o único que tem mais de 1.000 depoimentos de donos de barbearia que triplicaram seus faturamentos. Mais de 1.000 depoimentos gravados em vídeo ou em texto. Pessoas que vieram até nós para gravar um vídeo para contar a história de mudança da vida delas. Este é o único sistema que realmente se importa com você que é dono de barbearia, que quer performar, que quer mudar de vida, que quer ganhar dinheiro. Então, se você quiser cair para dentro da revolução, estou te aguardando aqui. Um abraço, até a próxima. Valeu, tamo junto.